Às vezes a gente caminhando encontra algo inesperado e sente aquela sensação perturbadora de encontrar algo fora do lugar e no meio do nada. Estas são as coisas surpreendentes descobertas no meio do primeiro cinema no meio do deserto. Uma surpresa inesperada guarda os viajantes que caminham por uma estrada no Egito. Um cinema ao ar livre sob o calor escaldante. Você encontrará um local único onde as fileiras e mais fileiras de assentos de madeira, totalizando cerca de 700, estão adornadas com designs perfeitos. No entanto, não há uma tela à vista. Em vez disso, o cenário majestoso das colinas do deserto se desdobra lentamente ao pôr do sol, proporcionando uma experiência cinematográfica verdadeiramente única. Este lugar é conhecido como Cinema da Sétima Arte. As condições adversas do deserto fazem com que esse cinema pareça ter sido construído há séculos, mas na verdade foi erguido nos anos 90. A ideia original veio do francês de Ellen, um entusiasta do drama e da atuação. Ele tinha planos de realizar a primeira exibição com o clássico Jurassic Park, porém infelizmente o evento foi adiado e ninguém sabe ao certo o motivo, embora tenha sido planejada uma remarcação. Isso nunca ocorreu. No entanto, mesmo sem uma projeção de filme, se você decidir visitar esse lugar peculiar, a vista deslumbrante do deserto pode ser o suficiente para mantê-lo entretido. Flechas esquecidas. Se você já teve a oportunidade de explorar os Estados Unidos ou até mesmo pilotar um drone sobre as vastas e isoladas paisagens do país, pode ser que tenha notado algumas características peculiares. Uma delas são as imensas flechas brancas desenhadas no chão. Essas marcantes flechas são facilmente identificáveis, sendo grandes o suficiente para serem vistas até mesmo por aviões voando em altitudes elevadas. De fato, algumas dessas flechas podem até ser encontradas no Google Earth se você souber onde procurar. Se você acredita que há algo de significativo nessas setas, está absolutamente correto. Elas não foram pintadas aleatoriamente, mas fazem parte de uma fascinante história da aviação que remonta a uma época anterior à dependência de rádios e aplicativos de GPS em nossos smartphones. Essas grandes setas foram uma ideia inovadora do Serviço Postal dos Estados Unidos logo após a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, o Serviço Postal adquiriu aviões antigos do Exército para realizar a entrega de correspondências em todo o país. No entanto, os pilotos enfrentavam desafios para se orientar a encontrar rotas eficientes. Foi então que surgiu a ideia das setas, que se transformaram em um recurso indispensável para guiar os aviadores. Em 1924, o governo ordenou a construção dessas gigantescas flechas a cada 16,93 m ao longo das rotas do correio aéreo, sendo pintadas em um vibrante amarelo. Cada flecha era acompanhada por uma torre de 50 metros de altura contendo uma luz giratória. Durante a Segunda Guerra Mundial, os avanços tecnológicos na aviação substituíram em grande parte o uso dessas flechas. Antes de continuarmos, confira o comentário fixado, pois temos algo exclusivo para você. Se inscreva no canal e ative o sino dando continuidade. Caverna das Almas Perdidas. Navegar pelos terrenos acidentados do norte de Gales pode levar você a caminhos menos percorridos, talvez devido a um mapa confiável que o deixou na mão, ou mais realisticamente por ter perdido o serviço móvel. Em uma dessas ocasiões, você pode se deparar com uma caverna que parece ter saído de um universo distópico. Uma mina inundada cheia de carros enferrujados e fora de serviço. Trata-se de um ferro velho bizarro localizado em uma antiga mina de ardósia. Esse cemitério automotivo emergente é conhecido como a Caverna das Almas Perdidas. Agora você provavelmente está se perguntando como os veículos foram parar lá? Bem, a explicação é bastante simples. A mina de ardósia, conhecida como Mina Garvin, foi inaugurada no início do século X e funcionou até 1906. No entanto, devido à falta de demanda pela ardósia, a mina foi fechada. Embora tenha sido reaberta várias vezes ao longo dos anos, acabou sendo fechada permanentemente em 1971. Com o passar do tempo, esse local isolado tornou-se um local de despejo não oficial. Os carros enferrujados e abandonados na Caverna das Almas Perdidas são testemunhas silenciosas da história industrial da região. Mulher no tronco de árvore. Em um cenário inesperado, um operário da construção civil fez uma descoberta surpreendente no complexo da escola Kearney, localizado no coração de Zurique. Enquanto explorava um tronco oco de árvore onde se esperava encontrar apenas o vazio, encontraram os restos mortais de uma mulher celta.
Essa misteriosa mulher viveu durante a Idade do Ferro aproximadamente há 2.200 anos. No entanto, essa não era uma mulher comum. Ela estava vestida com um elegante vestido de lã e um casaco de pele de ovelha. Os pesquisadores acreditam que ela desfrutou de uma vida bastante luxuosa, com poucos indícios de ter realizado trabalhos pesados durante seu tempo de vida. Uma análise mais detalhada revelou também que ela tinha um apetite por doces, algo que poucas pessoas tinham acesso durante aquela época. Além disso, ela usava pulseiras de bronze e uma fabulosa corrente de cinto também feita de bronze e acessórios de ferro. Esses indícios sugerem que ela era definitivamente uma pessoa de alto status na sociedade daquela época. Curiosamente, essa mulher celta era local. Seus ossos indicam que ela cresceu naquela região. Imagine a fascinação de testemunhar os restos mortais preservados de alguém que viveu em sua própria comunidade há impressionantes 2.200 anos. No entanto, a história fica ainda mais intrigante. Essa senhora celta não foi enterrada sozinha a apenas 80 metros de distância. Outro cemitério foi descoberto. Isso sugere que ela possivelmente conhecia o homem ao lado de quem foi sepultada, embora a natureza exata do relacionamento deles ainda seja incerta. Os pesquisadores estão esperançosos de que essa descoberta possa fornecer mais informações sobre os antigos colonos que habitaram aquela região abandonada. OVNI. Recentemente, um entusiasta de OVNIs compartilhou uma foto intrigante de um suposto OVNI encontrado na Romênia. O objeto foi descoberto em uma área remota, parcialmente oculto pelas árvores. No entanto, como era de se esperar, o avistamento bizarro atraiu céticos que levantaram questionamentos sobre a natureza do objeto. Alguns dos céticos sugeriram que o suposto disco voador poderia ser facilmente identificado como outra coisa, como uma estrutura construída pelo homem. De forma mais lógica, um tanque de água. Eles argumentaram que não faria sentido alguém estacionar um disco voador ao ar livre dessa maneira, já que qualquer avião ou drone poderia facilmente detectá-lo. Portanto, a possibilidade de ser apenas um tanque de água que se assemelha a uma nave alienígena não pode ser descartada. Chega a ser engraçado essa situação, não? E mesmo mais, e se realmente for um disco voador? Que viagem! Monólito brilhante. Em 2020, um monólito brilhante foi descoberto durante um sobrevoo de helicóptero de rotina pelos trabalhadores do Departamento de Segurança Pública de Utah. A descoberta imediatamente despertou especulações e teorias diversas, com muitas pessoas ligando o monólito a criaturas extraterrestres. Alguns acreditavam que o objeto era uma engenhoca deixada para trás por alienígenas. No entanto, reconhecemos o quão fantasioso isso pode parecer. O mistério em torno do monólito foi amplificado pelo fato de que algumas semanas após sua aparição em Utah, objetos semelhantes foram encontrados em diferentes países ao redor do mundo, incluindo a Romênia e o Congo. Essa disseminação global do fenômeno apenas aumentou a intriga em torno dessas estruturas. Agora, passados 3 anos desde que esse mistério ocorreu, as pessoas acreditam ter finalmente encontrado a verdade por trás dos monólitos. A teoria predominante é que eles eram algum tipo de obra de arte. No entanto, até hoje a identidade do artista ou artistas responsáveis permanece desconhecida, adicionando um elemento adicional de enigma a essa intrigante história. Bomba da Segunda Guerra Mundial. Em 2017, os moradores do município de Dupli, no norte da Eslovênia, passaram por um grande susto quando foram forçados a evacuar devido a uma ameaça de bomba. No entanto, essa não era uma bomba comum, era uma enorme bomba americana da Segunda Guerra Mundial. Pesando 550 libras, a reviravolta nessa história ocorre quando descobrimos como ela foi encontrada. Um pai estava brincando de caça ao tesouro com seus filhos usando um detector de metais, e foi assim que eles encontraram esse antigo artefato explosivo. Na época, eles não tinham consciência do perigo que representava e o levaram para casa. Esse incidente serve como um aviso para os entusiastas amadores de detectores de metais. A vasta paisagem dos Estados Unidos ainda contém restos ocultos e adormecidos da Segunda Guerra Mundial, incluindo bombas não detonadas enterradas em certas regiões. Existe a possibilidade de que esses dispositivos mortais estejam esperando silenciosamente ao longo dos anos. Embora a descoberta desses artefatos seja relativamente rara, eles foram encontrados em lugares inesperados.
Por exemplo, uma equipe de construção pode desenterrar um antigo projétil de artilharia enquanto lança as bases para um novo edifício, ou um fazendeiro pode se deparar com uma granada enquanto vai para os campos. No entanto, não há motivo para pânico ou acreditar que é uma experiência iminente em cada esquina. A maioria dessas armas adormecidas está segura nas profundezas do solo. Para uma continuação desse vídeo, comente abaixo. Temos mais diversas descobertas que não colocamos nessa primeira parte de vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sino para ficar por dentro de tudo. E até uma próxima, que Deus lhe abençoe.